Patriota, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você estiver assistindo esse vídeo. Hoje eu vou tirar todas as dúvidas que você tem sobre a questão do roubo dos aposentados. Foi Bolsonaro que roubou os aposentados, os velhinhos? Ou foi Lula que assaltou os velhinhos? Hoje a gente vai descobrir, eu vou mostrar vários pontos aqui importantes dessa questão. Esse vai ser um vídeo definitivo sobre esse assunto. Te garanto que depois desse vídeo aqui você não vai ter mais nenhuma dúvida, tá bom? Então vem comigo que eu vou começar hoje mostrando para vocês aqui, vamos direto ao ponto, vou mostrar para vocês aqui de começo o vídeo na qual o atual presidente diz que a culpa, que é essa quadrilha, foi montada no governo anterior, ou seja, no governo do presidente Bolsonaro, tá bom? Então vamos aqui assistir a fala do presidente. A crítica da demora é porque, veja, você poderia ter feito uma pirotecnia, sabe, e não ter apurado. Como a gente quer apurar com muita seriedade, tanto a CGU como a Polícia Federal foram a fundo na exploração para chegar no coração da quadrilha. Antes da gente continuar, já tem uma mentira aqui, né, galera? Que ele está falando que, devido a eles quererem apurar, colocou-se a Polícia Federal para que fizesse isso. E a gente sabe que não é assim que funciona, que a Polícia Federal é um órgão independente. A Polícia Federal não obedece ordens do governo, do executivo, certo? Então já começou por ele, já quis dizer que ele quis investigar o negócio. Então já começou errado por aí, porque não foi ele, foi uma investigação independente da Controladoria Geral, juntamente com a Polícia Federal, que é um órgão independente. Sem citar nomes, o presidente culpou o governo anterior, de Jair Bolsonaro, pelas ações irregulares. Nós resolvemos desmontar uma quadrilha que foi criada em 2019. É importante saber, uma quadrilha que foi criada em 2019. E vocês sabem quem governava o Brasil em 2019. Pronto, família, aqui vocês conseguiram entender o que eu quis dizer, a dinâmica, né? Ele diz que essa quadrilha que roubou os velhinhos foi criada em 2019 no governo, claro, do Jair Bolsonaro, né? Que era o governo vigente na época. E agora eu vou trazer dados para vocês, para que a gente possa refletir a respeito disso, tá bom? Primeiro dado que eu vou trazer para vocês aqui, já que ele falou que foi no governo Bolsonaro, eu vou trazer os dois pontos aqui, como essa questão impacta os dois lados, tá? Tanto o governo anterior que ele citou, como o governo dele. A gente vai trazer dados e vocês depois tirar as conclusões de vocês, tá bom? Aqui temos uma matéria do Senado Notícia, né, que é a página aqui oficial do Senado, na qual, que foi feita aqui no último mês, né, no dia 13/5, quando estourou os esquemas de corrupção, relembrando que o Jair Messias Bolsonaro tinha sugerido, né, proposto uma medida provisória que tentava impedir os desvios do INSS. Tá? Então, já vamos começar por aí. Ele culpa o Jair Bolsonaro, mas aqui a gente viu que ele lançou aqui a lei provisória, né, número 871 de 2019, na qual ela previa, aqui ó, o Senado ressaltou que a MP tinha o objetivo de alterar a legislação para que não houvesse mais desvios nem ocorrência de aposentadorias irregulares. Então, o presidente Bolsonaro propôs uma medida provisória que visava isso, para que acabasse os desvios e, enfim, essas fraudes no INSS, né? O que é essa MP 871? Vamos dar uma olhadinha aqui no que é a MP 871 de 2019. A medida provisória 871 de 2019, publicada em 18 de janeiro de 2019, então vocês têm noção de que no dia 18 de janeiro do primeiro ano do mandato do Bolsonaro, ele propôs acabar com essa farra? Vocês entenderam o que eu falei? Eu vou repetir de novo. Em 18 de janeiro, no primeiro mês do primeiro ano do governo Bolsonaro, ele já propôs acabar com essa farra. Vocês entenderam? Então, aqui foi uma das prioridades do governo Bolsonaro que esses sindicatos não fizessem o que eles estão fazendo. Sabe? Infelizmente, aqui ó, vamos ver aqui o que essa medida, os principais pontos aqui da medida. Ó. Criação de um programa especial para análise de benefícios com indício de irregularidade. Ou seja, ele queria criar um programa especial para analisar esses benefícios que já estavam com suspeita de fraude.
Outro aqui, ó, criação de um programa de revisão de benefícios por incapacidade. Queria revisar outros benefícios, né? Aí tem aqui, ó, bom desempenho, acesso a dados. O INSS passou a ter acesso a dados de outros órgãos, ou seja, para cruzar dados como Sistema Único de Saúde, o SUS, FGTS, cartórios e outras coisas. Restrição do auxílio reclusão, ou seja, o auxílio reclusão passou a ser pago apenas para dependentes de presos em regime fechado e não apenas para os condenados, né, em regime semiaberto. Ou seja, porque antes, enfim, da medida provisória que o governo tentou aplicar, todos, tanto semiaberto como fechado, recebiam auxílio reclusão e essa medida visava pagar o auxílio apenas para quem estava em regime fechado. Entre outras coisas, enfim. Era uma medida, eu acredito que, se passada, se aprovada na sua totalidade, certamente a gente não estaria vendo esse rombo de agora. Mais um dado aqui incrível. Esse dado é o dado que traz a alta, né, expressiva nos descontos. Aqui nesse gráfico a gente consegue ver que os descontos do INSS tiveram um crescimento atípico. Desde o governo Dilma, né, 2016, que era aproximadamente 400 milhões de reais, no governo Temer 600 milhões, no governo Bolsonaro 700 milhões. Havia uma alta ali relativamente pequena, né, praticamente linear. De 2022 para 2023, que foi o primeiro ano do governo Lula, olha como já aumentou, quase dobrou, né? Foi de 700 para quase 1.300. Então praticamente dobrou os descontos dos aposentados no primeiro ano do governo. Então, você vê, veio de 2016 praticamente de lado, olha só, praticamente lá até 2022. E aí, quando o Lula entrou, deu esse salto em 2023. E no ano passado, 2024, recorde. 2.600. Ele já tinha dobrado aqui, dobrou de novo no ano seguinte. Dobrou o dobro. Vocês entenderam isso ou não, pessoal? Esse gráfico aqui, ele é esclarecedor quando se trata de entender aonde que o desvio, a maior quantidade do desvio ocorreu. Certo? Quem está entendendo e que está acompanhando até agora está entendendo, né? Aqui é onde a gente consegue entender onde realmente a maioria do dinheiro foi desviado. Mas beleza, a gente entendeu que a partir de 2023 os descontos eles perderam a mão e ocorreram de forma desenfreada, né? E aí, para onde foi esse dinheiro, todo esse dinheiro então? Já que foi, né? Quais sindicatos foram beneficiados? Tá aqui. O maior sindicato que recebeu esses desvios, essas cobranças irregulares, é o Sindinap, que é o maior sindicato dos aposentados do Brasil, né? Não só do Brasil, da América Latina. Quem é o vice-presidente desse sindicato? Ele mesmo, Frei Chico, mais conhecido como irmão do Lula. Ele é o vice-presidente do sindicato que mais recebeu dinheiro desses desvios irregulares. Olha aqui, ó. De acordo com a CGU, a Controladoria Geral da União, 76,9% dos aposentados tiveram descontos vinculados e eles afirmam nunca ter autorizado essas cobranças. Ou seja, a cada 10 pessoas que estavam no sindicato do irmão do Lula, pelo menos 7 foram roubadas. A cada 10, pelo menos 7 do sindicato dele foram roubadas. Não estou acusando ninguém. A gente só está trazendo dados aqui, vocês tiram as próprias conclusões de vocês aí, tá, pessoal? Então aqui dá pra gente já ter uma noção do que a gente está falando, né, galera? Enfim. Aí houve a fraude. A gente chegou aqui agora nesse ponto aqui. Então a gente viu que do lado do Bolsonaro ele tentou impedir que essas fraudes acontecessem e no governo Lula essas fraudes explodiram, né? O inverso, o oposto aí. Aí chegamos até aqui. Então descobriu-se o esquema, estão roubando os velhinhos, vamos investigar, vamos. O que aconteceu? A Polícia Federal está investigando em um braço, né? Um braço independente, como eu falei para vocês, um braço independente, né? Independente do governo ou não. Só que abriu-se a possibilidade de se abrir uma CPMI no Congresso Nacional para que os deputados também investiguem o que aconteceu, né? Porque quem roubou velhinhos tem que pagar, tem que ir para cadeia, né? Quem roubou velhinhos, por favor, tem que pagar. E aí, vamos abrir uma CPMI? Vamos. O que aconteceu? Eles conseguiram, os deputados e senadores, 259 deputados e senadores apoiaram a causa, falaram, não, vamos descobrir quem são esses pilantrinhas aí que estão roubando os velhinhos, né? Adivinha só,
Aqui, ó. Nenhum congressista do PT foi a favor de abrir a CPI. Peraí, gente. Bugou agora. Bugou. No começo do vídeo, o presidente não tinha falado que foi o governo Bolsonaro que estava roubando os velhinhos? Por que o PT não quer investigar? Por que o PT não quer abrir uma comissão parlamentar de inquérito para que se investigue? Por que o PT não quer apoiar se não for o Bolsonaro que roubou? Eles não estão querendo prender o Bolsonaro há não sei quanto tempo aí, né, com crimes que não existem na maioria das vezes, né? Eu digo, adulteração de cartão de vacina, perturbação de baleia, e tantas coisas ridículas que eles já tentaram prender porque não tinha nada concreto, e agora eles têm uma possibilidade na mão de um assalto aos velhinhos e não querem investigar? Pensa aí um pouquinho, pensa só um pouquinho aí. É estranho ou não é isso aí? Mas calma que fica pior. Fica pior. Sabe por que fica pior? Aqui, ó. Das 259 assinaturas, nenhuma é do PT, partido do presidente Lula. Como é que o Lula diz que foi o Bolsonaro que roubou, que formou a quadrilha que roubou, e nenhum deputado do partido dele quer investigar isso? Aí eles só podem pensar que o brasileiro é burro. Né? Eu acho que é isso. Eles só pensam que o brasileiro é burro. Não tem outra possibilidade, não. Seguindo aqui, família. Aí, sabendo então, como assim não quer? Então, já que eles não apoiaram a CPI, pelo menos a Polícia Federal vai seguir investigando, né? Nananina, não. Ó, notícia aqui do dia 12/6, aqui, ó. Desse mês, dia 12 desse mês de junho, governo Lula pede que aqui ó, CNN Brasil, estou trazendo só fontes para vocês aqui, todas com link, para que vocês queiram depois verificar. Eu estou trazendo aqui dados e fatos de vários veículos diferentes para vocês aqui. Teve Poder 360, CNN, teve o site do Senado. Esse aqui da CNN trazendo que o governo Lula pediu ao STF a suspensão das ações de restituição por fraude do INSS. É isso mesmo que você ouviu. Além do PT e do governo não apoiar a CPI para investigar, ainda pediu ao STF que suspenda a investigação da Polícia Federal. Não, você não entendeu errado. Não. Se você não estava sabendo disso ainda, saiba agora. Você não entendeu errado não, meu amigo. O governo Lula pede que o STF suspenda ações de restituição por fraude. É isso mesmo que você ouviu, cara. E a alegação aqui deles é que, com o processo, com a investigação da Polícia Federal, pode atrasar a restituição dos valores. Cara, a restituição tem que acontecer, mas eu acho que mais importante do que as restituições é prender quem roubou. Para que isso não aconteça ou não continue acontecendo. E aí eles, com a desculpa de que se a Polícia Federal continuar investigando, vai demorar a restituir para os aposentados, o AGU, que é o advogado do Lula, né, tá aqui a Advocacia Geral da União, que é o AGU, é o Bessias. Vocês lembram do Bessias? Lembra do Bessias, da Dilma? O Bessias que foi lá levar, quando a Dilma colocou o Lula como ministro-chefe da Casa Civil para que o Lula não fosse preso, e ela mandou ter aquele áudio muito famoso, que ela mandou o Bessias levar lá o termo de posse pro Lula. É esse mesmo Bessias que hoje o Lula colocou como advogado-geral da União. E ele solicitou ao STF, a nossa Suprema Corte, né? A nossa Suprema Corte, que determine a suspensão das ações que estão investigando a fraude. Tá lá no STF, para o STF julgar, galera. A qualquer momento pode sair a decisão lá de que eles vão falar, não vamos investigar mais nada, vamos só devolver o que já roubaram e tá tudo certo. Vocês entenderam ou não? A que ponto chegamos? E tá aqui, pra gente finalizar. Começou onde? Quando começou isso aí? Quando começou? Foi no governo Bolsonaro ou foi no governo Lula? Nenhum dos dois. Aqui a gente consegue ver nessa matéria do G1, atualizando um portal que totalmente, né? Eu peguei de vários aspectos diferentes, várias notícias diferentes, para vocês terem a noção. Matéria do G1, aqui na qual ela fala e que tem esse registro de descontos ilegais desde o ano de 2006. Tá? Então assim, pessoal, desde 2006 há esses descontos irregulares, não foi no governo Bolsonaro, passou pelo governo Bolsonaro, mas como eu mostrei para vocês, houve uma proposta por parte dele para que se acabasse com isso. Infelizmente, deputados da esquerda derrubaram partes desse projeto de lei que acabaria com isso. Depois disso,
entrou aquele gráfico que eu mostrei para vocês, que entrou o Lula e aconteceu isso aqui. E aqui chamou a atenção dos órgãos reguladores. Eles falaram, o que é isso? Tem alguma coisa errada acontecendo. Então descobriram aqui que nos dois últimos anos foi superior a todos os 10 últimos anos juntos. Entendeu? Então é isso. Espero que isso tenha trazido alguma luz para você, para o seu entendimento, tá bom? E, enfim, compartilha com alguém que precisa saber mais sobre o que aconteceu, sobre o que está acontecendo, porque provavelmente vão vir mais informações sobre isso ainda, tá? Mas eu acho que deu para trazer um pouco de luz, para que você tenha em mente todo esse contexto aí que envolve essa fraude do assalto dos velhinhos, tá bom? Deixa seu like se você gostou. Se você ficou no vídeo até aqui, muito obrigado. Comenta aqui se você ficou até o final. Escreve aqui, ó, fiquei até o final, obrigado pelas informações. Deixa sua mensagem de apoio aí, para que a gente possa trazer mais vídeos como esse aqui, tá bom? De informação e opinião para vocês.